Olá a todos, graça e paz. Espero que estejam tudo bem com vocês. E obrigado por estarem aqui para ver mais um vídeo, uma passagem. E quero agradecer antes de mais a todos pelas orações que tiveram. Estes dias estive enfermo, mas não estive parado. O Senhor tem tocado no meu coração, trazendo a sua palavra, eh, assuntos para poder estudar e para poder trazer para vocês. Este é um deles, ok? Vamos falar sobre algumas personagens. Hoje eu quero falar sobre Moisés. E o que é que Moisés tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, ok? E lá em Hebreus 11, no versículo 27, diz: Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Amém? Glória a Deus. Quando olhamos para a vida de Moisés, nós vemos alguém que chegou a um relacionamento profundo com Deus e que nos inspira também a chegar lá. Ok? Então nós precisamos fazer esta trilha que é o relacionamento, o caminho do relacionamento. Um relacionamento que não é abusivo, um relacionamento que não tem um término, mas é um relacionamento que nos leva a ter a verdadeira paz, a verdadeira vida e vida em abundância, ok? Verdadeiro amor com o nosso Deus. E primeiro o que é que nós devemos fazer? Nós devemos conhecer quem Deus é, ok? E então lá em Êxodo 3, do 1 ao 6, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que é que a sarça não se queima? Vou ver isto de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus, ok? Moisés é chamado por Deus, prestem atenção, pelo nome. Isso nos mostra uma coisa muito simples, que foi iniciativa de Deus revelar-se quem ele era a Moisés, ok? A partir dessa revelação, construir um relacionamento pessoal e íntimo e também profundo com ele. Nós, quando tratamos alguém pelo nome, é porque temos essa liberdade, esse caminho, essa porta aberta também da outra pessoa. E Deus nos conhece a cada um pelo nome, ok? Ele nos chama pelo nome. Nós somos conhecidos por Ele pelo nome. É íntimo e profundo tudo isto que acontece entre Moisés e Deus. Moisés descobriu que o conhecimento de quem Deus é enriqueceu a sua compreensão espiritual. Mas também Moisés conheceu a Deus de uma maneira que lhe fez tapar o rosto e ter medo, porque sabia o poder que Deus tinha. Ok? Moisés foi permitido também conhecer a Deus de uma maneira especial. Antes de Deus ser o Deus de Moisés, ele também foi o Deus de seu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Precisamos de ter referências que nos apontem o caminho para conhecermos quem Deus é, ok? Eu tenho as minhas e vocês têm as suas. Há uns dias atrás ouvi um pregador, um irmão,
dizendo que muitos dos pregadores hoje em dia são pregadores poetas, são pregadores que fazem as suas palavras, as suas pregações como um poema que nem muitos deles sabem o que estão a dizer. Eu não creio que seja assim. Eu acho que quando fazemos uma revelação dessas, nós nos estamos a colocar ainda mais para lá do, não digo teatral, mas algo que não é verdadeiro, ok? Cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem um aprendizado, cada um de nós tem um sentido que o Espírito Santo coloca em nosso coração para agirmos. Moisés era gago, ok? E mesmo assim não deixou de ser um líder, não de 10, não de 100, não de 50, mas de muitos e muitos milhares de uma nação, ok? Então, isto para dizer o quê? Precisamos ter referências que nos apontem o caminho para conhecermos quem Deus é. Em seguida devemos conhecer também o poder de Deus. Lá em Atos 7, de 35 a 36, diz assim: Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhes tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Ok? Assim também como Moisés foi capacitado por Deus. Todos os que trilharam o caminho do relacionamento também puderam buscar a orientação e o fortalecimento no poder de Deus para enfrentar os desafios. Eu sei que muitos deles desacreditaram, blasfemaram, mentiram, tentaram matar, quebraram os mandamentos. Muitos deles fracassaram, é verdade. Mas também muitos deles conseguiram se manter firmes com Moisés e acabar o trilho desse relacionamento, ok? Conheça o poder de Deus. Antes de falarmos de algum assunto, antes de falarmos que Deus agiu sobre aquela pessoa, através daquela pessoa, daquele vaso, aquilo não pode acontecer. Conheça o poder de Deus. Para trilharmos esse caminho, também devemos conhecer o caráter de Deus. Salmos 103, versículo 7. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O povo de Israel conhecia os feitos e o poder de Deus, mas a Moisés foi revelado algo mais profundo. Israel conheceu o que Deus fazia, mas Moisés conheceu o porquê Deus fazia. Diante das diferentes situações pelas quais passou, Moisés conheceu o caráter de Deus diante delas. Quando falamos de alguém que não sabemos por onde passou, o que trilhou, os livramentos que passou e os milagres que fez através do Espírito Santo, não podemos dizer qual o seu caminho e qual o seu caráter. Também devemos conhecer a glória de Deus. Então Moisés, lá em Êxodo 33, versículo 18 a 23. Então Moisés disse: Peço-te que me mostres a tua glória. Deus respondeu: Eu farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o meu nome e o Senhor na sua presença. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ele acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode me ver e continuar vivo. O Senhor prosseguiu: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará.
sobre uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o porei em uma fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Em seguida, tirarei a mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Amém? Conheça a glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não se tente gloriar dos seus feitos, das suas missões, das suas palavras, do esforço que você faz, porque não vem de si, vem de Deus. Deus o capacita, Deus o fortalece, Deus o inspira, Deus o move através de si, através do Espírito Santo. Assim como Moisés ansiava por experimentar a glória de Deus, somos convidados a buscar uma comunhão mais íntima com o Criador. Permitimos assim também a sua glória, que transforma os nossos corações e os nossos relacionamentos. Conhecer a glória de Deus é essencial para trilhar o caminho do nosso relacionamento, ok? Nós não vamos com outra pessoa sem conhecermos essa pessoa e o que ela pode fazer. Nós não nos damos com pessoas que não conhecemos sem antes sabermos pelo menos um pouco da sua história. Você está disposto a dar esse passo no seu relacionamento neste dia? Faça uma coisa como Moisés, procurando conhecer quem Deus é, procurando conhecer o seu poder, o seu caráter e a sua glória. Qual será o resultado desse caminho? Mateus 17, 1 e 3 diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Assim como seu pai, Abraão, Isaque e Jacó, um dia foram referências para ele. Agora o próprio Moisés tornou-se um referencial de muitos. Você também não quer ter esse referencial de fé, dando esse passo gigante no relacionamento com Deus. Então, que hoje fique no seu coração a queimar essa vontade de entregar a sua vida para Jesus. Procure a sua igreja, procure uma igreja e se entregue para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus como o único e suficiente Salvador. E comece a trilhar esse caminho de relacionamento. Amém? Fiquem na paz, que o Senhor esteja com todos vocês e até ao próximo vídeo.